Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, Flávia. Edna, bom dia. Carla, bom dia, Carla. Ive, Pá, bom dia. Bom dia, Célia. Gisele, bom dia. Sejam bem-vindas. Bom dia. Dia, esperando a Paty chegar, para a gente iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Bom dia, Thaís, Ana, Cris, sejam bem-vindas. Bom dia, Ana. Bom, enquanto a Paty não chega, eu vou começar a colocar aqui então. Hoje nós vamos para uma sessão nova. Bom dia, Lu. Nós vamos para a sessão que está no capítulo 12, a sessão 1 do capítulo 12, que é o julgamento do Espírito Santo. Então já vou colocar aqui. Capítulo 12. Sessão 1, página 228. Bom dia, Marta. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Eu já até Atrasei escrevi a aqui. sessão aí. Eu vi, atrasei aqui. Então, eu estava falando que hoje nós vamos iniciar uma sessão nova, Isso. a sessão 1 do capítulo 12. O capítulo 12 é o currículo do Espírito Santo e a sessão 1 é o julgamento do Espírito Santo, página 228. Hum, tô bom. Vamos lá, vamos receber. Então, vamos iniciar aqui então o nosso Despertando com Olhos do Amor, tendo a certeza e a confiança de que nós estamos todos unidos numa mente única, a mente do Filho de Deus, a mente do Filho que nunca acreditou na separação do seu Pai. Essa é a nossa realidade. O currículo do Espírito Santo, ele é o caminho que nos leva de volta para casa. O currículo, quando Jesus usa a palavra currículo aqui nessa sessão, Jesus está falando para a gente que o currículo é o caminho. Nós podemos usar também como se fosse um atalho, né, que a gente usaria o Espírito Santo de uma maneira mais rápida para a gente voltar para casa, quando a gente entrega todos os nossos julgamentos para Ele. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar como aplicar o perdão no nosso dia a dia.
Então vamos lá, vamos fazer a nossa oração então. Vamos. Espírito Santo, hoje eu entrego a Ti todos os meus julgamentos. Reconheço que nada sei por conta própria e que meus olhos não veem além das aparências. Que eu não me deixe enganar pelas vozes do ego, que condenam, comparam e separam. Ajude-me a lembrar que há apenas um julgamento verdadeiro. O Filho de Deus é inocente. Quando eu olhar para o meu irmão, mostra-me a pureza além do erro, a verdade além das sombras e o amor que permanece intocado. Corrige em minha mente tudo o que fiz para me afastar de ti, que eu aceite a tua visão, que dissolve a culpa e revela a unidade. Hoje escolho a paz, porque escolho ouvir somente o teu julgamento. E em silêncio descanso na certeza de que eu sou como Deus me criou, e assim também é cada um dos meus irmãos. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos. Então, para quem chegou agora, nós estamos iniciando uma nova sessão. É a sessão 1, que é o julgamento do Espírito Santo, do capítulo 12, que é o currículo do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos receber essa sessão, uma sessão muito linda, uma sessão bastante didática, que o Espírito Santo vai começar a falar um pouquinho para a gente aqui também da prática do perdão verdadeiro, da prática de como usar o julgamento dele ao invés de julgar os nossos julgamentos. Porque os nossos julgamentos estão sempre baseados na nossa percepção. E a nossa percepção é a percepção equivocada do nosso ego. O Espírito Santo traz, então, uma chave para a gente aqui, que é como a gente usar a percepção corrigida dele ao invés da percepção equivocada do nosso ego. Bora? Bora. Quer começar? Ou se eu quero. Então vamos. Então vamos lá, capítulo 12, sessão 1. Capítulo 12 é o currículo do Espírito Santo. Sessão 1 é o julgamento do Espírito Santo. Foi dito a ti para não fazer com que o erro seja real. E o caminho para isso é muito simples. Se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Mas a verdade é real em seu próprio direito, e para acreditar na verdade, tu não precisas fazer nada. Compreende que não respondes a nada diretamente, mas à tua interpretação das coisas. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. É por isso que analisar o motivo dos outros te é prejudicial. Eu vou repetir. É por isso que analisar os motivos dos outros te é prejudicial. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele de fato o tivesse feito, pois fizeste com que o seu erro seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe
poder. E tendo feito isso, tu não verás a verdade. Sim. Perfeito. Lindo, né? Essa é a simplicidade do livro Um Curso em Milagres, né? Desses ensinamentos, né? Uhum. E quando ele diz pra gente aqui, tu não tens que fazer nada, né? Obviamente que ele está falando pra gente no nível da nossa mente, no conteúdo, né? No nível do conteúdo, que a gente não precisa fazer nada. A única coisa que a gente tem que fazer, né, é buscar ou pedir a interpretação do Espírito Santo sobre aquilo que a gente acha que está acontecendo para nós. E tudo que a gente acha que está acontecendo para nós é porque nós estamos dando realidade, né? E o que é real para a gente é aquilo que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, aquilo que está acontecendo no mundo. E aí a gente acha que o mundo é a causa. E na verdade a causa é a nossa mente. Se a causa é a nossa mente, a gente pode mudar a interpretação de tudo que a gente acha que está acontecendo no mundo. Agora mudando pela interpretação do Espírito Santo. Por isso que a gente não precisa fazer nada. Essa é a simplicidade do livro Um Curso em Milagres. É. E essa parte aí também, né? Ele fala assim antes, né? Se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Uhum, Então, a gente precisa fazer mesmo alguma coisa. A gente está fazendo o tempo todo alguma coisa aqui nesse mundo tornando real. uhum, E aí toda a ideia de esforço, toda a ideia de cansaço, porque a gente está o tempo todo, né, interagindo com o nada, mas uhum, fazendo com que o nada seja real. Então, né, por isso que ele fala, mas a verdade, não, desculpa, mas a verdade é real em seu próprio direito. E para acreditar na verdade, você não precisa fazer nada, uhum, né? O que eu preciso fazer, na verdade, é parar de fazer uhum, o que eu tô fazendo, que é acreditar na ilusão, né? Acreditar na verdade. A partir do momento que eu tiro o poder disso, né, e volto para minha mente, eu não preciso realmente fazer nada, uhum. né? Para acreditar no que é verdadeiro na mente, porque já é. Então todo o nosso foco venha ser nisso e não na verdade em si, né? Porque a verdade ela é. Eu só realmente preciso tirar tudo aquilo que eu tô fazendo como verdade para mim, né? Então, nossa. E mais uma coisa, se queres acreditar Uhum, no erro, uhum. então ele está dizendo aqui que tem É. um querer aí. E esse querer é muito poderoso, né? Por isso, né, que tem aquela sessão estabelecer a meta. Quando eu vou treinando a minha mente que o que na verdade eu quero é paz, e eu não quero mais nada aqui, Uhum, querer no sentido de querer mesmo, como aquilo que vai à frente, né? Eu quero paz na minha mente. E isso é muito poderoso. E descansar nisso. E ser devoto a isso, né? é. Todo o resto fica claro, não importa, porque o teu querer, o teu desejo é por paz, Uhum, né? Então, né, tem até acho que uma frasezinha de alguma lição que é eu quero paz em vez disso, sabe? uhum.
Então, é treinar a nossa mente mesmo. O que eu realmente quero é paz. Então, eu não quero mais acreditar no erro, né? Porque o fato desse querer e acreditar torna muito real, né? Muito real. E é isso, né? Isso é muito legal que você trouxe, porque normalmente, né, a gente, ao invés da gente ser feliz, a gente escolhe estar certo, Uhum, né? E a gente escolher estar certo, a gente não está escolhendo pela paz, uhum. né? Então é E muito importante a gente se lembrar disso. E toda interpretação do nosso ego, toda, ela vai estar no passado, né? Ela vai estar no tem, passado, né? e Então, assim, ó, é perfeito, sabe? uhum, Exatamente, amor. E o que que acontece? Pelo menos eu experimento isso assim, uhum, e nesse treino, né, de você realmente estabelecer essa meta, em muitos momentos, dependendo aí, né, do valor que você dá, assim, né, porque a gente, além da gente acreditar na ilusão, a gente fez uma hierarquia, né, das ilusões. uhum, Você desejar só paz, é, vem pensamentos assim, tipo, pelo menos na minha experiência, né? Você quer só paz, sabe? E esse negócio aí, você não vai resolver logo? Cuidado, cuidado. Isso tem pressa, sabe? Porque fica parecendo que se eu escolher a paz, eu não vou fazer mais nada. Entende? O ego tenta convencer a gente assim: ah, tá, então você quer paz e o resto. E as outras coisas, e as coisas que você tem que fazer aqui, uhum, sabe? Ele joga isso, né? Pelo menos eu vejo nitidamente aqui na minha mente isso, uhum, né? uhum, E como se tivesse urgência, sabe? Porque o ego trabalha com a urgência das coisas. As coisas precisam ser feitas, as coisas precisam ser resolvidas, as coisas têm pressa, as coisas. É assim, ó. E aí, a gente imerso aqui, a gente só vai, atropelando e fazendo, né? Nesse condicionamento mesmo. E aí, aquele estado mental de cansaço, né? De cansaço. E aí, chega uma hora, né, que você cansa, porque você vê que você faz. Arruma aqui, solta ali, vai ali, agora é isso, agora é aquilo. Arruma isso, agora é isso. Aí você fala, né? Peraí, acho que pode ser diferente. Então, se eu realmente desse um passo atrás e escolhesse aqui agora, nesse instante, a paz, só- e deixar que as coisas sejam o que são, mas escolhendo a paz agora aqui, ó, agora aqui. E trabalhar nesse desejo, sabe? Trabalhar no sentido assim, reforçar, lembrar. Às vezes no início pode ser que seja uma coisa até forçada. Eu mesma já vi assim, nossa Jesus, eu tô aqui falando que eu quero paz, mas não é isso que eu tô querendo. Mas eu quero querer só a paz, sabe? uhum, Sabe? Me ajuda, né? Me ajuda. Eu quero, eu quero experimentar os benefícios de realmente largar.
tudo, né, gente? Largar tudo que eu falo aqui não é esse largar aqui no mundo, mas é abandonar todos esses pensamentos de pressa em resolver coisas, sabe? E querer só a paz. Se talvez desse certo, assim, se talvez a minha mente ficasse mais descansada para fazer o que tem que ser feito. Nossa, esse está sendo meu treino já há um tempo e para tudo que chega, ele precisa ser reforçado mesmo a cada instante, porque esse condicionamento de querer resolver tudo, achando que aí vou ter paz, né? E não, a Hum. paz está aqui agora, né? Então, e tem muita coisa, né? A gente tá tudo muito atrelado. E aí a gente vai soltando, sabe? Todos os pensamentos que chegam depressa, pressa. Como se eu resolvesse aquilo, tudo ia mudar. Hum. E não muda nada. Não muda nada. Uhum. É Né? isso. Não muda nada porque eu já sei o que muda, que não muda, né? É só isso que eu experimento. Eu me engano, mas é só isso. Uhum. É que eu me contento com alguns minutinhos de paz. Yes, deu certo. Agora vai deslanchar. Eu me contento com as asas diminutas de um pardal. Sendo que Jesus está, esses ensinamentos está nos oferecendo, como que é o voo das águias? Não, as asas de uma águia, né? As asas de uma águia. Então, é isso. E tá tudo bem enquanto eu ainda me contentar com esses minutinhos, né? E a minha própria experiência de que, disso mesmo, de eu ver que são só alguns minutos que eu sinto paz, alguns momentos, né? E logo depois já vai tudo por água abaixo. É esse movimento que vai nos convencendo. Peraí, então, acho que eu tô errada, né? De colocar toda a minha atenção para resolver as coisas aqui. Parece que não tem fim. Então pode ser que tenha um outro jeito de eu experimentar as coisas aqui. Então, nós tem uma oração aqui muito sincera de aprender e de praticar mesmo e viver e desejar só a paz e nada mais e confiar, sabe? Que as coisas vão se desenrolar sem a minha preocupação, Hum. né? Então, é isso. Uhum. É isso. A Vivi colocou: tudo é neutro e damos o significado conforme o professor que escolho estar vendo tudo. Uhum, É isso aí, Vivi. A gente agora sabe que a gente tem um outro professor, né? Que a gente uhum, pode escolher um novo professor para interpretar tudo para a gente. uhum. E a Ana colocou: aprendendo a ficar quieta no meio de tudo aquilo que parece me tirar
do meu propósito de só querer a paz de Deus. É É isso isso. aí. Tamo Vamos lá. junto. Tamo junto, sim, com certeza. Mais um parágrafo, então? Partiu. Vamos lá. Parágrafo 2, então. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Isso é comprovado pelo fato de que reages às tuas interpretações como se elas fossem corretas. Podes, então, controlar as tuas reações a nível de comportamento, mas não a nível emocional. Uhum. Isso, obviamente, seria uma quebra ou um ataque à integridade da tua mente, colocando um nível contra outro dentro dela. Então, Jesus está falando aqui para a gente, né, que tudo que acontece é no nível da nossa mente. Então, quando a gente confunde forma e conteúdo, quando a gente confunde, né, o que está acontecendo na nossa mente com o que está acontecendo no comportamento, né, no mundo, né, nós estamos já colocando toda a nossa realidade, tudo aquilo que a gente acha verdadeiro no mundo, e não estamos fazendo com que isso fique no nível da mente, que é o que ele está falando para a gente aqui. Então ele fala que a gente controlar as tuas reações a nível de comportamento, a gente está confundindo aqui. Quando ele fala isso, a gente está confundindo forma e conteúdo. Quando ele fala comportamento, ele está falando para a gente que é no nível do mundo, né? Mas não a nível emocional. Então, nós estamos confundindo aqui, né? E o que a gente pode fazer, como a Paty trouxe, a única coisa que a gente pode fazer, né, é olhar para a nossa mente, que é o nosso nível emocional, e ver como a gente reage frente às coisas que a gente acha que está acontecendo no mundo. É só sobre como a gente reage, como a gente percebe as coisas. Isso sim a gente pode pedir para o Espírito Santo corrigir. O resto que está acontecendo no mundo, nós não temos controle sobre isso. E aqui também ele fala, né, que a gente pode controlar as nossas reações comportamentais, né? Mas não no nível emocional. E aí que tá o problema, porque aí existe o ataque da integridade da mente. Porque a mente está experimentando uma coisa, né? E eu tô fazendo outra completamente diferente, né? Então, por isso que é importante, né, a gente realmente se voltar para dentro, né? É que ele fala isso também, não fala? Podes então controlar as tuas reações a nível de comportamento, mas não a nível emocional, né? Isso não tem como. Uhum. Isso obviamente seria uma quebra, né? Ou um ataque à integridade da tua mente, né? Colocando um nível contra o outro dela. Então fica aquele ataque, né? Comportamento e, e o nível emocional, né? Nossa, perfeito. Uhum. Isso é todas as vezes, né, que a gente esconde, né? Esconde mesmo, né? Não olha para a mente e não entra em contato com a culpa, com o medo, com a raiva. Uhum. A gente esconde, abafa tudo isso e se comporta, sei lá, de alguma maneira muito diferente do que a gente está sentindo, né? Então isso é um ataque mesmo, né? E a gente sempre traz aqui, né, sobre uma reflexão sobre o controle das coisas, né? Uhum. Esse desejo da gente realmente achar que a gente tem controle sobre
o que está acontecendo no mundo, né? Ou até que a gente realmente sabe o que é melhor para nós. Então, Jesus fala para a gente olhar para isso, É, né? Olha para isso, olha para esse controle, para esse desejo de controlar, né? Principalmente a vida dos outros, é. Ó, né? e aqui um negócio importante que ele fala também no 3, ó. Isso é comprovado, né? Ele fala, todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a própria capacidade de compreender o que percebes. Isso é comprovado pelo fato de que reages as tuas interpretações como se elas fossem corretas, né? Uhum, Então, gente, é uma loucura, porque eu vejo, eu mesmo interpreto, eu mesmo reajo, né? Reajo no sentido, é, me comporto e internamente eu tô sentindo uma outra coisa. É uma loucura, é uma uhum, loucura. Se a gente for parar para, né? Meu Deus, é uma loucura mesmo. A gente precisa de muita ajuda mesmo, uhum, né? Sendo que quando no menor sinal de uhum, desconforto eu parar. Jesus, o que é que tem aqui? Tem alguma interpretação minha que eu tô acreditando aqui, uhum. né? Nossa, gente, como isso é salvador, assim, sabe? É, é Como muito isso. legal. É muito legal, muito importante isso, porque assim, né? A gente acha que, como a gente acha que está tudo acontecendo fora da nossa mente, a gente acha que a solução está lá também, né? Então a gente acha que a solução está na forma do comportamento, né? Uhum, E na verdade, né, o que Jesus fala para a gente é que a solução ela está na nossa mente, né? uhum, Então, embora a gente veja as coisas acontecendo fora da nossa mente, né, a gente a única coisa que a gente pode fazer é olhar para aquilo, né, que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, no mundo, ou como ele trouxe aqui, qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de reação, né, e a gente olhar para isso, né, e voltar para a nossa mente, que é ali que a cura está. A cura acontece na nossa mente. E, óbvio, quando nós estamos falando da cura, nós estamos falando da cura sobre a crença na separação, né? uhum, Então é isso. Então o mundo ele vai trazer, né, uma série de tentações, vamos se dizer, para deixar a gente preso ali no mundo, né? uhum. Achando que a gente tem que arrumar o mundo, acertar É, o mundo, né? E na verdade a única coisa que a gente pode fazer é a gente olhar para tudo isso, né? E pedir para o Espírito Santo, olha, estou sentindo muito medo, estou sentindo isso, sentindo aquilo, né? Muita culpa, né? Estou sentindo que eu estou sendo, que meu irmão está me atacando, né? Então, óbvio, quando a gente fala atacando aqui, nós estamos falando, né, através de julgamentos, nós não estamos falando do ataque físico, nós estamos falando do ataque mesmo, no sentido de julgamentos, né? E trazer isso para dentro e pedir para o Espírito Santo a interpretação, a correção dele sobre isso que a gente acha que é muito real, que está acontecendo fora da nossa mente no mundo. é isso. E ficar claro, né, que o nosso para casa é interno, não importa o comportamento, né? Não importa. Eu preciso estar só em contato com o que eu estou sentindo. Uhum, Porque eu posso estar fazendo a coisa mais certa do mundo, assim, fazendo a coisa que o mundo fala que é mais certo, mas eu estou muito desconfortável internamente. Então não é sobre o que eu estou fazendo no mundo, mas sim sobre o que eu estou sentindo, né? uhum, Então não importa realmente o meu comportamento, não importa. Mas eu estar em contato com o que eu estou sentindo internamente, porque é uhum. isso, né? Então, às vezes, de uma maneira comportamental, eu posso ser certinha, só que e dentro? Como é que tá, né?
Porque aqui no mundo a gente faz tudo para amenizar a culpa. Tudo, tudo. Então, de uma maneira comportamental, eu me alimento corretamente para eu não me sentir culpada. Só que a culpa tá aqui, tá? Eu faço isso para não me sentir culpada. Eu trato bem, eu tenho que tratar bem as pessoas, eu tenho que, né, para mim não me sentir culpada. Só que percebe que a própria motivação é a culpa, sabe? Então, me mostra aqui. Eu quero ver aonde essa culpa tá, sabe? Essa culpa, gente, quando a gente fala culpa, é medo, é raiva, né? Sabe? Mas o ego nos convence, não, ó, se você fizer certinho aqui, você vai estar, ó, muito feliz. E, meu, não estamos, não estamos, não estamos. Porque é impossível estar com constante felicidade acreditando nesse mundo, né? Do jeito que a gente tá operando aqui nesse condicionamento todo, né? Então, eu olho muito para isso, assim, sobre que o ego, ele é mestre em amenizar, né? Vamos amenizar, vamos amenizar. Não, não olha, não. Não chega no ponto de liberar essa culpa, não. Porque nós lemos, acho que aí para trás, né, que o ego nunca deixa chegar no intolerável, porque a hora que a gente chega no intolerável, aquilo você vê, né? Então ele sempre abafa. Então vai. Então vamos aqui, ó. Vamos aqui. Não. Eu posso seguir esse mundo à risca, mas eu preciso olhar para o que eu realmente estou sentindo, né? Nos meus relacionamentos, no meu dia a dia, enfim. Essa é a chave. O que é que eu estou sentindo, né? É. Então, porque o que eu estou sentindo conta em que eu estou acreditando. Em quem? Em qual professor? Né? Então, É isso. Ai, muito bom, essa muito bom. sessão é boa, hein? É muito boa, né? Ela traz bastante reflexão, né? Eu acho que era bom a gente parar, porque esse próximo parágrafo aqui, ele tem bastante coisa, viu? É, vamos lá, então. Vamos deixar, então, para fazer a leitura do terceiro parágrafo a partir de amanhã, então. Isso. Tá bom, a Lu Aí a colocou, gente... faço isso muitas vezes, estar fazendo uma coisa e pensando e sentindo outra coisa. Tamo junto, Lu. É isso É aí. isso mesmo. Então vamos. Então, gente, Uhum. obrigado. Um lindo dia para todos. Lembrando que a gente pode, a qualquer instante, qualquer momento, pedir a interpretação do Espírito Santo sobre tudo aquilo que a gente acha que está trazendo desconforto para a gente. O Espírito Santo é a chave para o nosso despertar, é a chave para a nossa felicidade. Então vamos, que a gente não se esqueça disso, durante todo o dia, que a gente pode fazer uma nova escolha. É isso. Vamos juntos. Vamos junto. Obrigado, pessoal. Um lindo dia para Beijos. todos. Beijo, Até. Fiquem tchau. com Deus.